nome é Mike e essa é a minha história. Quando eu tinha 18 anos, consegui um trabalho a um posto de gasolina, 10 quilômetros fora da minha cidade, para trabalhar no turno noturno, das 9 da noite às 5 da manhã. Um pequeno posto de 6 bombas e uma lojinha bem ao lado de uma rodovia, quase deserta, principalmente depois que escurecia. Eu não conseguia entender porque aquele posto ficava aberto toda noite para tão poucos clientes. Às 9 eu chegava, abastecia geladeiras e prateleiras, e às 10 meu colega saía e a loja do posto era fechada. Das 10 às 5, todo atendimento era feito somente através de uma janelinha ao lado da caixa registradora. Ninguém era permitido entrar, nem sequer em caso de emergência. Naquela noite, depois que meu colega saiu, fechei a loja e sentei ao lado da janela assistindo um jogo de basquete repetido na pequena televisão que possuíamos. A noite estava calma, a rodovia vazia e escura como era de costume. Enquanto assistia o jogo, eu sempre dava uma olhada para a tela onde as imagens das câmeras do lado de fora da loja eram projetadas. Não via nada e não passava nada. Até que por volta das 11h30, um cliente chegou, abasteceu e antes de sair me disse que pouco atrás na rodovia caminhava um sujeito em direção ao posto e que eu tivesse muito cuidado. O cliente saiu e eu fiquei de olho na câmera que apontava em direção da rodovia, de onde vinha o pedestre. Minutos passaram e por volta da meia-noite o pedestre apareceu na imagem e parou na entrada do estacionamento. Eu não conseguia vê-lo perfeitamente. Apenas sua altura, seus braços brancos e sua roupa negra. Minutos depois, o sujeito caminhou em direção à loja e sumiu do alcance das câmeras. Minha preocupação aumentava à medida que procurava e não o encontrava. E sem querer correr o risco de algum atentado de loucura, liguei para o número de emergência e fiquei esperando. E outro cliente chegou. Parou a caminhonete por poucos segundos, frente às bombas, e de repente saiu a toda velocidade. Eu fiquei na janela boca aberta e preocupado, imaginando que aquele senhor viu que lhe assustou de tal maneira. Só podia ser um estranho sujeito. Olhei para a tela das câmeras e não vi nada. Onde ele estava, não tinha a menor ideia. Apaguei a televisão e saí para a sala onde fiquei a olhar pelas janelas, de um lado para o outro, e também não vi absolutamente nada. Voltei para próximo da janelinha e fiquei sentado e assuntando. E poucos minutos depois, eu vi algo que quase me fez sujar as calças. Do lado direito da janelinha, pouco a pouco foi aparecendo o rosto mais horrível que já vi em minha vida. Primeiro o cabelo negro e sujo. E logo em seguida, a enorme testa, os olhos arrepilantes e esbugalhados, o nariz amassado e a boca tão grande que parecia a boca de um palhaço com os lábios negros. Tudo no movimento lento e assustador. Eu permaneci na cadeira tremendo e tão medroso que nem gritar conseguia. Após alguns segundos com aquele louco à minha frente me olhando, finalmente consegui dizer que ele saísse o mais rápido possível, pois a polícia já estava a caminho. Ele não deu o menor sinal de preocupação e continuou me olhando com aqueles olhos horríveis e assustadores. Sem saber o que fazer, afastei da janela e liguei para o patrão. Do outro lado da linha, o patrão calou por alguns segundos e perguntou se eu tinha permitido a algum cliente no interior da loja. Eu respondi que não, que nunca. Tem certeza? Você sabe que isso não é permitido e que eu posso ver toda a loja daqui, disse o patrão desconfiado. Eu repeti que estava sozinho e que sabia das normas do posto.
E foi então que lhe perguntou o que jamais imaginei: Mike, quem é a pessoa que está sentada ao lado da janela? Meu coração quase parou. Eu virei naquela direção e descobri em pavor que o estranho sujeito, de alguma maneira, havia entrado e estava sentado na minha cadeira me olhando. Eu corri desesperado para a porta e, em questão de segundos, abri e saí como louco para encontrar com 2 policiais do lado de fora, com as armas apontadas. Poucos minutos depois, eu fui informado pelos policiais que não conseguiam entender a razão do meu pavor, pois no interior da loja não havia ninguém. Quem era o estranho sujeito e como sumiu, até hoje eu não tenho a menor ideia. Te cuida e muito obrigado.